5º Congresso Paraibano de Direito Financeiro e Tributário. Vamos conversar agora com Tarek Mossalem. Ele, um dos palestrantes aqui presente, e fala agora sobre a importância desse encontro. De acordo com a sua fala, como o senhor considera esse momento? Aos ouvintes da Rádio Cultural FM de Limoeiro, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, é um prazer imenso falar com todos vocês. Eu vejo muito importante o fórum porque você reúne aqui especialistas sobre o tema com muitas visões diferentes uns dos outros, né? Então, enquanto a reforma para alguns simplifica, melhora, para outros piora. Então, é bom que deixa bem claro a posição de cada um e ajuda a construir, na verdade, um futuro melhor. Então, esse seria o objetivo do fórum. E a preparação não só de alunos, como também gestores, até mesmo juristas já experientes com essa reforma. Como o senhor qualifica? Veja, alunos, gestores ou juristas já experientes têm que estudar, eles precisam estudar, né? Então, nunca deixar os clássicos de lado, porque toda a história que nós construímos na ciência, vamos dizer assim, do direito tributário, ela vai se aplicar agora. Então, o que nós não podemos deixar de lado é justamente essa tradição nossa, ver a reforma com base nos estudos que nós já temos, né? Saber os conceitos jurídicos, isso para o jurista é muito importante e continuará sendo. Então é tratar a reforma como fizemos aqui no fórum, né? Com os conceitos antigos aplicando aos novos textos. Quando o senhor falou a importância do texto, a importância da leitura, quais são suas palavras agora para quem está ouvindo a programação do rádio ou nos assistindo pela internet? Eu digo a vocês, todos os ouvintes, que leiam o texto da reforma. O que está sendo passado nessa reforma tributária são muitos elementos que aumentarão a carga tributária. Isso não tem dúvida alguma. A tributação antigamente, que era só sobre o consumo, no caso do ICMS, complicada, com suas complicações, não nego. Agora, ela ampliou para não só consumo, mas para qualquer bem. Então, observe, daqui a pouco vão tributar a relação minha contigo de vender, sei lá, um carro, não é, vender elementos no particular, entre particulares. Então, ampliou muito a base tributária. Isso significa mais arrecadação e mais, vamos dizer assim, sofrimento ao contribuinte, por esse ponto de vista. Agora, por um ponto de vista do governo que está arrecadando, está tendo mais tributo, mais recursos para trabalhar, como o senhor observa? Para o governo sempre é bom, né? Eu digo aí para o governo federal. A minha luta tem sido contra o governo federal em si, porque concentrou a arrecadação no tal chamado comitê gestor. Então, vai aumentar a arrecadação. Por outro lado, o governo federal não tem feito o dever de casa, que é reduzir gastos. Ora, não adianta nada aumentar a arrecadação e aumentar os gastos. Nós ficaremos na mesma, sem investimento, com déficit público imenso, a ponto de gerar o que está acontecendo hoje em dia aí. Nós conhecemos muito bem. Tarek, e em relação aos municípios de pequeno porte, quais são os impactos na vida financeira de uma gestão com essa reforma? Vejam, os municípios de pequeno porte, eles já antigamente tinham problemas financeiros, porque eles dependem sempre de repasse do Estado ou da União. Me parece que com essa reforma vai haver uma diminuição deles, porque eles não vão participar, esses pequenos municípios, do chamado comitê gestor, né? É composto mais ou menos pelos estados, 27 estados, e me parece um número reduzido de representantes do município, não chega a 30 representantes do município. E de que municípios irão lá representar? Não vai ser um município simples do interior da Paraíba, do interior do Espírito Santo, do próprio interior de São Paulo. Então, esses municípios terão que ir na onda dos grandes municípios. E nós sabemos que os interesses aí são divergentes. Os municípios, por exemplo, de Limoeiro, considerado de maior porte na região do Agreste Setentrional de Pernambuco. Carpina, na zona da Mata Norte. Também Vitória de Santo Antão, já na Mata Sul. Surubim, na região do Agreste Setentrional e Meridional. Esses municípios, mesmo sendo de maior porte, detrimento aos pequenos. Sofrerão, porque vejam, eles não possuem diretamente os municípios do Agreste, do interior, eles não vão, raramente, vão possuir uma representação nesse comitê gestor que vai distribuir o dinheiro da arrecadação. Então, observem, como o dinheiro vai chegar a Limoeiro? Veja, o município de Limoeiro vai ficar dependendo de repasse, mais uma vez, indiscriminado, federal, do Estado, sendo que, na verdade, o ISS, por exemplo, que o município arrecadava, não vai arrecadar mais. Por mais que seja um município de pequeno, médio porte, arrecadava e ficava no cofre dele. Hoje não tem mais isso, vai para um cofre único e vai depender do repasse da União Federal.
Deixando bem claro para os nossos ouvintes, pensando na Dona Maria, no seu João, que está lá no interior. Então, se uma loja é aberta na cidade, aquele ISS, com o imposto, a arrecadação daquela loja, vai agora direto para o governo federal? Isso, exatamente. Você tocou justamente no ponto. O consumo feito naquela loja, naquela venda da esquina, não fica mais no município, não fica mais no estado. Né? Mesmo nós, advogados, que prestamos serviço no interior, um advogado, um dentista, ele vai arrecadar o tributo direto para a União Federal. Não fica mais nos cofres municipais. O que vai ficar no cofre municipal, por exemplo, é o IPTU. É o que você paga lá sobre o seu imóvel. Só. O resto é tudo no governo federal. E depois o governo federal, com regras que até hoje nós não sabemos quais são, vai resolver distribuir os tributos recolhidos. Né? Então, observe, em alguns municípios, você tem a grande circulação de serviços, por exemplo, e ele arrecadaria mais que os municípios vizinhos. Hoje, por exemplo, por um critério de população, você pode ter um município vizinho mais populoso que o seu e você vai passar a arrecadação para esse, porque ele é dividido, um dos critérios, pela população do município. Tarek, sabemos que quem legisla é o Congresso. Isso. No sistema bicameral, a Câmara Federal e o Senado. Mas hoje, não fazendo uma crítica, mas uma colocação, o Supremo, ele praticamente se mete em tudo. Aí eu lhe pergunto, há possibilidade, na condição de jurista, a sua experiência do Supremo ainda intervir e facilitar algo para os municípios e para os estados? Boa pergunta mais uma vez. Eu acho que há a possibilidade sim dele intervir, mas pontualmente. Em questões maiores, o Supremo, pelo que dizem os políticos, foi feito um acordo para não tornar a emenda que alterou o sistema inconstitucional. Então, creio que o Supremo não pode se apequenar diante de algumas incoerências, vamos dizer assim, do sistema. Não é? Por exemplo, aumentará em muito a tributação, por exemplo, sobre contratos comerciais, sobre locação. Não é? Então, hoje há uma previsão de doação com encargo. Isso vai afetar em muito a base tributária. É esse o problema que o Supremo vai ter que ir em cada caso específico, ou de maneira geral para repercussão, dizer aqui pode, aqui não pode. Espero que o Supremo cumpra a sua função constitucional. Ok, agradecemos a sua participação e gostaria que o senhor agora, para finalizar, falasse um pouco, além de advogado, experiência também. É muito legal essa parte, é interessante porque eu sou professor, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, na área do direito, e também gosto muito de música, então é uma brincadeira que o pessoal sempre faz, que eu trago essa experiência de ser músico, né, e sou músico, assim, efetivo mesmo, de tocar em eventos profissionais, não em várias partes, onde sempre sou convidado para tocar com bandas em casamentos, então é muito interessante que você acaba ali lidando com várias pessoas diferentes e aprendendo sempre com isso. Então é uma parte muito boa, assim, que eu acho muito interessante, essa figura de ser músico, que me ajuda muito no direito, por sinal também, né? Em questão de interpretação, texto, linguagem, elas caminham bem próximas. E faz parte de algum conselho também, ou de alguma procuradoria? Sou procurador-geral do município de Vitória, capital do Espírito Santo, né? Que eu estava dizendo antes, veja, no caso, é uma cidade, uma ilha, se vocês conhecem Vitória, é uma ilha, então não tem muito para onde crescer, tem 400 mil habitantes. A grande Vitória tem 2 milhões e meio de habitantes, vamos dizer assim, e os municípios vizinhos são muito maiores em termos populacionais. Observem quanto Vitória, por exemplo, que é a minha cidade, perderá em arrecadação, recolhendo tudo a um cofre único da União. Voltará o dinheiro de acordo com a população dos municípios. Portanto, Vitória arrecada mais e vai ser prejudicada no repasse. Tarek Moisés, foi um prazer ouvi-lo na programação da Rádio Cultural de Limoeiro. Pessoal de Limoeiro e Surubim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Paraíba é um grande estado, né? Tem um grande amor pela Paraíba, pelo seu povo, pela cultura de vocês, que faz tão grande, faz tão bem ao Brasil, com tão ilustres filhos aqui desta terra maravilhosa. Estão de parabéns e contem conosco para o que precisarem ajudar e sempre trabalhar em prol dos municípios menores. É isso que a gente busca resolver. Com a colaboração do Alex Taveira, a reportagem é de Luiz Corrêa.